16, capítulo 19, diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Verso 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Verso 21. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Verso 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta de dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Verso 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Aleluia, glória a Deus. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Verso 27. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Verso 29. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Amém? Até aí, feche os seus olhos. Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós adentramos na tua presença. Nós nos adentramos agora, viemos suplicar a ti. Nós viemos clamar a ti nessa noite. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu quero repreender, eu quero proibir, em nome de Jesus, toda conversa do maligno nos ouvidos dos teus filhos. Toda confusão na mente, toda distração, que aquele que chegou aqui cansado, Senhor, este serva do Senhor que levantou muito cedo, 5 e pouco da manhã já estava de pé, renova, Senhor, em nome de Jesus, as forças físicas agora nesse instante. Nós repreendemos agora, pelo poder que é no sangue de Jesus, toda distração, confusão mental, passividade na mente, seja repreendida agora em nome de Jesus, mas que a palavra do Senhor venha fazer aquilo conforme a tua vontade, aquilo que lhe apraz nos corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amados, passagem muito conhecida, né? É uma história que Jesus conta para falar a respeito da vida eterna, para falar a respeito de onde nós vamos passar, aonde nós vamos morar a nossa eternidade. Amém? Então ele usa justamente essa história, usa justamente essa parábola entre 2 homens. Um homem muito rico, muito abastado, e um outro homem pobre e em tremendo sofrimento. E os 2 foram para a eternidade. Quando você quiser falar que uma pessoa, né, morreu, e você não quer falar que ela foi para o céu, e você também não quer falar que ela foi para o inferno, você pode falar assim: fulano passou para a eternidade, seja onde Deus colocou ela. Então aqui essa passagem ela fala sobre isso. Lázaro era o quê? Lázaro era o mendigo que foi deixado, foi colocado na porta de um homem muito rico. Esse homem muito rico, ao qual a Bíblia não menciona o nome, só fala que ele era um homem rico. Esse homem muito rico, amados, ele também passou para a eternidade. E aqui a Bíblia fala algumas coisas a respeito dele que nós vamos, né, esmiuçar. E lá na eternidade, Jesus ele usa uma parábola a respeito do seio de Abraão e a respeito do Hades, que é o inferno. Então, Abraão, o seio de Abraão estava lá com o mendigo Lázaro, né, e o Hades, o inferno do lado de cá, e um abismo no meio dos 2. Né? Vale lembrar que nós estamos falando antes da morte e ressurreição de Jesus, portanto,
o paraíso não havia sido inaugurado ainda. Amém? O paraíso foi inaugurado com Jesus. Amém, queridos? E aí o Senhor mostra-nos que não há possibilidade de pular de um lado para o outro, que não existe purgatório, né? Ainda tem gente que acredita no purgatório, algo que foi instituído pela Igreja Católica. Então, quando você era bom, mas não era tão bom, né? Instituído lá na época da venda de indulgências, lá por volta do ano de 1500, 1600, eles vendiam um pedacinho do céu, né? Chamava indulgência. Se você tivesse cometido pecado demais, ia lá, pagava algo para a Igreja Católica e ela garantia um pedacinho no céu, ou melhor, garantia um pedaço no purgatório, que era um lugar para onde você iria, ficaria um tempo ali e depois subiria para o céu. Amém, queridos? Então não existe isso. Não existe isso. A eternidade é determinada pelo que você faz aqui. A sua chance da eternidade está aqui, não está depois. Não está, né, no porvir. Não. Já foi determinada aqui. E lá, queridos, aquele homem rico, ele até fala com Abraão, fala assim, olha, né, permita que Lázaro venha cá molhar a boca. Não tem jeito, não pode passar de cá para lá, nem de lá para cá. Aí depois ele fala assim, não, então permita que Lázaro volte lá, né, e fale com os meus parentes. Eu tenho vários irmãos. Volte lá e fale com os meus irmãos. Não. Ninguém volta da vida para falar com outra pessoa. Eles têm as leis e os profetas, ou seja, tem a palavra. Então aqui já debate outro princípio, né? Que muitos acreditam por aí, que é o princípio da reencarnação, que é a lei do karma. Irmãos, não temos isso. Uma vida nós temos aqui. Hebreus capítulo 9 também reafirma: ao homem foi dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então depois da morte já vamos entrar no juízo. Amém, queridos? Então essa é a parábola, esse é o centro da palavra. Mas eu quero aqui nessa noite te abrir o entendimento para outras coisas. Além dessa passagem de Lázaro e do homem rico lá nas profundezas, né? Na eternidade já. Gostaria que você abrisse o coração para outras coisas. Logo agora no princípio, no verso 19, diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Diga comigo, púrpura e linho fino. Amados, nós não estamos falando qualquer púrpura, nós não estamos falando qualquer linho fino. Sabe? Aqui o linho fino, esse linho fino, no caso das vestes mesmo, era um linho egípcio. E esse linho egípcio era metade do preço de ouro. Imagina o tanto que era cara a roupa desse homem. E aqui linho também representa as atitudes. Lá em Apocalipse fala assim que quando João viu os justos lá no céu, ele olhou para frente, ele olhou para o céu e disse assim, olha, uma multidão vestida de linho, vestido de vestes brancas, ou seja, as atitudes, né, a pureza. E o escarlate aqui representa o pecado. Então aquele homem até tinha um linho, mas por cima tinha um manto de escarlate. Tinha um manto de pecado. Entende, irmão? Não adianta você ser bom em algumas coisas e ser ruim nas outras. Aquele homem com certeza tinha bons atos também. Não é verdade? Com certeza fazia coisas boas também. Não fazia só coisa ruim. Ninguém passa nessa vida só fazendo coisa ruim, não é verdade? Muitas vezes a gente mistura o bom com o ruim na nossa vida. Então aquele homem tinha até alguns atos bons, ou seja, linho fino. Mas por cima, o que cobria, amados, o que aparecia no reino do Espírito, era o escarlate, era o pecado. Quando nós pecamos, quando nós erramos no reino espiritual, não tem essa capa aqui. Não tem essa casca aqui. No reino espiritual você é limpo, você é algo transparente. A sua alma é transparente. Os anjos passam por você, os demônios passam por você e eles leem você. Vou explicar o que eu estou dizendo. Olha só, suponhamos que eu tenho uma fraqueza. E a minha fraqueza, muito comum nos dias de hoje, é a ira. Sou uma pessoa calma, tranquila, que faz até coisas boas, até venho na igreja, devolvo o dízimo, ou seja, eu tenho linho. Só que eu me iro com muita facilidade. Quando eu me iro, estou supondo, gente.
Estou supondo, quando eu me iro, eu falo palavrão, eu xingo todo mundo, eu falo que não precisa, solto os cachorros, você está entendendo? Esse é o escarlate. O seu pecado está cobrindo as suas vestes brancas. O seu pecado está cobrindo as suas atitudes boas. Entende, queridos? Aí lá no reino do Espírito, eu vou ter uma etiqueta. Eu vou ter como diz, né? Uma coisa aqui, escrita aqui na minha cara, aqui na minha testa. Ira. Lá no reino do Espírito, eu vou ter isso escrito em mim. Ira. Aí os demônios vão passar por mim. Os anjos vão passar por mim. E vão o quê? Ver a tarjeta aqui da pessoa irada. E sabe aquela situação assim que você pensa assim, tudo acontece comigo? Tipo assim, o demônio nem te conhece, porque os demônios não são oniscientes, certo? Mas eles são enviados pelo diabo para nos atormentar. Eles são enviados pelo diabo para tirar a paz da gente. Aí você sai do seu meio, você sai aqui da sua casa e você viaja. Você vai lá para o Canadá, onde ninguém te conhece, está passeando no mercado. Mas lá no Canadá, no mercado do Canadá, tem o quê? Espírito demoníaco. Tem demônio também. Então você está passeando lá, ó, lindo, maravilhoso, lá no Canadá. Está escrito a tarja do seu pecado, está escrito a púrpura na sua testa. Ira. E aí o que acontece? Um demônio vai dar uma cutucadinha numa pessoa da frente sua, bate no seu carrinho, derruba uma coisa em você e tá lá você pecando de novo, tá lá você vomitando de novo, aquelas coisas feias que você não deveria falar. Tá entendendo, irmão? Então você é uma alma transparente no reino do Espírito. Mas quando você decide andar pelo caminho estreito, diga para o teu irmão, caminho estreito, irmão. Caminho estreito. Diga para o teu irmão, irmão, é bem estreito. É bem estreitinho mesmo. Aí quando você decide andar pelo reino do Espírito, através do sangue e do poder de Jesus, quando você decide andar por esse novo e vivo caminho, irmão, escute bem, você vai procurar ser o quê? Uma nova criatura. Pecado na sua vida vai ser o quê? Acidente. Diga comigo, acidente. Acidente. Então isso quer dizer o quê? Que aconteceram 10 coisas na sua vida num dia. Naquelas 10 coisas você poderia, vamos voltar no mesmo exemplo da ira. Naquelas 10 coisas você deveria irar, era suposto você irar. Você fez o quê? Você conseguiu conter a sua ira em 9. Porque você está buscando o controle do Espírito Santo. Porque você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus, você está lendo a palavra. Mas tem um que você escorregou, daqueles 10 coisas que aconteceu durante o dia, uma você escorregou, pecou, irou. Entendeu? Aí você vai falar assim, ô pastor, então eu estraguei tudo que eu tinha feito antes. Meu irmão, se você está buscando conselho, você vai ajoelhar, vai orar, vai pedir perdão. E o sangue de Jesus te cobre. E o sangue de Jesus te cobre, aleluia. E o sangue de Jesus te abençoa. Na hora que aquele demônio te vê lá, vou voltar lá na história do mercado. Em vez de ver a tarja da ira, ele vai ver o sangue de Jesus na sua testa. Aleluia. Em vez de ver a roupa escarlate por cima do pecado, aleluia, ele vai ver o sangue do Cristo morto, ressurreto pela sua vida. Entenda a diferença, irmão. Aleluia. Entenda a diferença. Aleluia. Você não está lutando para ser santo. Você é um santo que luta contra o pecado. Amém. Santo significa separado. Diga comigo, santo é separado. Santo é separado. Entendeu? Santo não é aquele lá que vive na pobreza, né, que está lá no altar da igreja católica. Porque toda pessoa boa na igreja católica um dia vira santo, né? Assim que faz. Tem um monte de gente que fez um punhado de coisa boa. Aí passa os anos, vira santo. Meu irmão, não. Santos somos nós. Lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? E o pecado não terá poder contra os santos do Senhor. Aleluia.
E tá lá aquele homem. Tá lá aquele homem vestido de púrpura. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E lá na porta, olha comigo aí, verso 20. Gente, presta atenção na palavra. Verso 20. Você que não tem, perdão, você que não tem Bíblia NVI, igual a minha leitura, eu te passo o número da CPAD, você liga lá na CPAD, compra uma Bíblia para você NVI. Lá na CPAD também tem Bíblia NVI para os meninos, para os adolescentes. Um lado é português e o outro é inglês. Incentive sua criança, seu adolescente a aprender português, irmãos. Então, um lado da Bíblia portuguesa, outro lado da Bíblia inglês. Vamos lá, continuando. Vamos economizar na pizza e comprar a Bíblia para os meninos. Bom, verso 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Gente, que vida difícil desse mendigo. Eu quero que você pare aqui e analise comigo. Amanda, prepara aí para mim, por favor, as figuras que eu te mandei para o text message da igreja. Olha só, primeira coisa, diante do portão do rico fora que deixado. O cara era um mendigo, né? O homem estava lá na rua, nós não sabemos, pode parar nessa primeira imagem que eu já vou explicar. Nós não sabemos se ele tinha família ou não, se ele tinha parente ou não, mas foi uma pessoa que foi deixada. Era muito comum, infelizmente, naquela época, gente, muito comum as pessoas que eram doentes serem deixados pela família, serem largados pela família, né? Lá em Jerusalém mesmo, Jesus foi visitar o que? O tanque de Betesda. No tanque tinha uma multidão, segundo João lá, capítulo 4 ou 5, agora não me lembro direito. João fala o quê? Tinha uma multidão de doentes, pessoas de todo tipo esperando que o movimento das águas. Então, amados, os doentes eram deixados. Não diferente de hoje, né, gente? Não diferente de hoje. Esse tempo atrás, vi uma reportagem lá no Brasil, falando tanto de gente que foi deixada, tanto de criança, estou falando em velho, adulto, homem, criança que foi deixado pela família e no hospital. E cresceu no hospital, viveu no hospital, sendo cuidado pelo hospital. E aquele homem foi deixado. Quero contar para vocês, existia um costume naquela época, que toda a casa de um judeu tinha essa caixinha aí. Essa caixinha é uma caixinha nova, né? Passa para a próxima. Isso. Essa já é uma caixinha antiga, mais ou menos, né? Mais ou menos da época lá de Jesus. O que acontece? Essa caixinha é uma caixinha de oferta, chamada Tzedaká. Desculpem se eu não estou pronunciando direito. Tzedaká. Então essa caixinha é uma caixinha de oferta. O costume judeu, e é hoje, a primeira foto é uma caixinha de hoje. O judeu tem isso lá na casa dele. Volta a primeira foto. Essa é um exemplo de uma caixinha nos dias de hoje. Então o judeu, antes de orar, ele vai nessa caixinha e coloca uma oferta lá. Antes de orar, ele vai na caixinha e coloca uma oferta. Ele se apresenta a Deus com uma oferta antes de orar. E aí o que ele faz? Depois o dinheiro dessa caixinha é dado aos pobres, é dado na sinagoga, né? E aqui, queridos, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração a respeito disso. Quem sabe Lázaro não foi deixado lá na porta para ver se não recebia alguma coisa do homem rico. Era um mendigo, vivia de quê? De esmola. Entende? Aquele homem foi deixado por lá. Alguém colocou ali. E interessante que o nome Lázaro significa Deus é meu ajudador. Interessante, né? O homem está mendigando, cheio de feridas, e tem por nome Deus é meu ajudador. Às vezes você está olhando para a sua vida hoje e fala:
Tenho passado tanta dificuldade. Tenho passado tanto problema. Onde está o Senhor? Onde está Deus que não está me ajudando? Eu quero dizer para você, meu irmão, tem anjos te esperando para te ajudar. Amém. Do mesmo jeito que Lázaro foi levado para o céu pelos anjos, o Senhor vai enviar anjos para te ajudar. E aqui, queridos, Lázaro estava ali também deitado por causa de outra coisa. Pensa, queridos. Na época, eles não tinham guardanapos de tecido. Você já percebeu que guardanapo é muito caro, né? Perdão, tecido era muito caro naquela época. Então, quando os ricos iam limpar as bocas, porque aqui fala o seguinte, olha só. Aí no verso 21, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Eram as migalhas, né? Mas não eram só migalhas. Quando, irmãos, o rico comia, era costume deles também limpar a boca com um pedaço de pão. A parte mais, sabe aquele pão sem fermento que costuma fazer? Todo mundo conhece, né, gente? A gente come aqui, aquele pão fermento. As partes mais crocantes, mais durinhas, eles comiam. Molhava lá, né? Molhava lá na carne, comia com os molhos e tudo mais. As partes mais moles, que às vezes o pão tinha alguma parte mole, eles usavam aquela parte de guardanapo. E fazia o quê? Jogava no chão. E o Lázaro lá olhando. E o Lázaro lá esperando. Às vezes você está assim. Você está olhando para o seu vizinho. Você está olhando para o seu parente. Você está olhando para o seu amigo. Está falando assim, eu estou aqui como Lázaro. Eu queria só um pouquinho da vida do fulano de lá. O fulano é tão feliz. O fulano é tão próspero. Olha, o filho do fulano está na faculdade. Olha, o filho do Beltrano está sendo próspero ali. O filho do outro ali é um pastor. E os meus filhos? Às vezes você se questiona isso. E eu? Eu queria só um pedacinho daquilo que o outro tem. E o Senhor está falando para você, eu não tenho migalha para você. Amém. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra, Aleluia. há de completá-la até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ou seja, talvez o Senhor Jesus volte para nós o que? Nas nuvens. Mas o Senhor Jesus pode voltar para mim, para você na morte. Quando a gente morre, o Senhor Jesus voltou para a gente naquele dia. Então as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida até a volta do nosso Senhor Jesus. Queridos, pense bem. Um dia chegou o dia. Verso 22. Um dia morreu Lázaro, um dia morreu o rico. Ambos foram se apresentar onde? Diante de Deus. E às vezes a gente pensa que falta, necessidade, problema, dificuldade é sinal do desfavorecimento de Deus. A gente pensa que Deus esqueceu da gente, começa assim, oh meu Deus, de novo, oh meu Deus, eu não estou dando conta disso. Irmão, em nome de Jesus, você não está sendo desfavorecido, mas o Senhor, Ele vai ser exaltado na sua vida através dessa batalha. Amém. E aí eu comecei, quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a pensar, gente, mas por quê? Qual que foi a diferença entre Lázaro e o rico? Porque nós sabemos muito bem, gente, ter dinheiro ou não ter dinheiro, como eu disse, não é sinal de favorecimento ou desfavorecimento de Deus. Não quer dizer que o pobre vai para o céu porque ele é pobre. Lázaro não foi para o céu porque ele era mendigo. Lázaro não foi para o céu porque ele estava sofrendo, não. Lázaro foi para o céu porque ele tinha um diferencial. Glória a Deus. Diga comigo, diferencial. Diferencial. Vamos buscar aí qual que é o diferencial de Lázaro? Volta a Bíblia aí. Vamos no diálogo entre o rico e Abraão.
verso 25. Acompanhe comigo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de quanto? De que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado e do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Verso 29 e último. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Então, qual foi o diferencial entre o rico e Lázaro? Ouvir a palavra. Aleluia. Seguir a palavra. Quando a Bíblia fala Moisés e os profetas, está falando de quê? Da Bíblia. Não é? Moisés e os profetas estão onde? Estão aqui dentro. Então, Lázaro, mesmo no seu sofrimento, entenda isso, irmãos, mesmo no seu sofrimento, ele obedecia à Bíblia, ele obedecia a Moisés, ele obedecia aos profetas, porque é isso que eles tinham até naquele instante, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Queridos, o que vai ser o diferencial na sua vida é o cumprimento da palavra. E quando eu falo cumprimento da palavra, eu falo nos dois sentidos. O cumprimento da palavra de você para com Deus, de você ser fiel ao Senhor, de você seguir a Deus, de você fazer a sua parte. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? Você sofreu 10 tentações no dia. 10 oportunidades de se irar, você se controlou, você orou, você buscou, você tentou, aí você escorregou numa. Irmão, o sangue de Jesus te cobre. Se você tiver arrependimento, não tema, você vai para o céu. Amém. Aleluia. Diga comigo: há poder. Há poder. No sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Para quem? Para arrependido. Diga comigo: arrependido. Arrependido. Preguei aqui recentemente sobre arrependimento. E aqui que eles falam assim: olha, Moisés e os profetas já falaram tudo o que os seus irmãos precisavam ouvir. E aqui eu quero dizer para você, a palavra tem as duas vias, amém? Eu falei de você para com Deus e agora de Deus para com você. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Oh, que versículo maravilhoso é esse, gente. 2 Coríntios, capítulo 1. Espero que você tenha aí um marker aí, sabe? Que você tenha uma canetinha, que você tenha uma caneta. Gente, escreve na sua Bíblia, marca as coisas que marcam o teu coração. Depois chega em casa, lê, relê, grava isso. Isso vai reconstruir sua vida, isso vai mudar sua mente. A gente tem vivido muitas vezes num evangelho de testemunho, irmão, pelo poder que é no sangue de Jesus. Nós não temos que viver testemunho, não. Nós temos que viver testemunho. O teu problema de hoje é testemunho de amanhã. Essa frase o Senhor me falou que quando eu fui diagnosticada com câncer. Eu naquele momento assim de luta, de dificuldade. E o Senhor falou comigo: filho, tua prova de hoje, a tua luta de hoje, é luta hoje, mas é testemunho amanhã. Então segue, vai. Em nome de Jesus, eu repito a mesma palavra do que o Senhor falou para mim, eu repito para você. Segue, vai, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Todavia, como Deus é fiel. Oh, glória. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E esse Deus é fiel tem um mistério aí, tá? Segura ele para você. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois, ou seja, Deus não é de mais ou menos, entendeu? Uma hora é, outra hora não é, uma hora funciona, outra hora não funciona. Sabe? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas nele sempre houve
sim. Aleluia. Sim para quê? Em Jesus nós temos um sim. Repita comigo, em Jesus nós temos um sim. Sabe por que eu estou fazendo essa repetir? Porque está todo mundo cansado, gente. Sexta-feira eu sei, trabalhei igual vocês. Estou fazendo você repetir para gravar na sua mente em nome de Jesus. Aleluia. Verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, oh glória, tantas tem em Cristo o sim. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Dá um aleluia. Então Deus fez as promessas. Amém? Mas essas promessas não é para todo mundo. Entendeu? Não é para todo mundo. Essas promessas, elas vão ter validade somente diante do sim em Jesus. Através de Jesus. Então, através de Cristo, você tem o sim. Aleluia. Aleluia. Para tudo aquilo que está escrito na palavra a seu respeito. Na palavra está escrito, diz, olha, glória a Deus, que você não será enfermo no Senhor, você tem o sim. Na palavra de Deus está escrito que você será próspero no Senhor, você tem o sim, aleluia. Na palavra do Senhor diz que os seus filhos serão eleitos do Senhor, sacerdotes do Senhor, através do sangue de Cristo, nós temos o sim, aleluia. E eu pedi para você segurar a primeira parte do versículo aí, não falei? Que a gente leu? Todavia, como Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Pode passar no próximo aí, Amanda. Em nome de Jesus. Quero falar uma coisinha. Você sabe o que é acróstico? Ó, quando você pega uma palavra, acróstico. Acróstico, se você não sabe, é quando você pega uma palavra e cada letra daquela palavra, você fala uma outra palavra, você fala uma frase. Então, isso é um acróstico. Então, estou colocando um exemplo de acróstico da palavra Jesus. Então, J, Jesus, E de excelente, S de suficiente, U de único, S de Salvador. Então, isso aí é um acróstico. E agora tem uma palavrinha que a gente fala muito. Pode passar para o próximo, Amanda. Nós falamos muito o quê? Amém. Diga comigo, amém. Amém. Mais uma vez, amém. Amém. Então, amém para nós é só, muitas vezes, uma concordância. Concordo, sim. Mas esse amém não é só amém. Esse amém é um acróstico também. Entendeu? Do mesmo jeito que Jesus estava lá com várias palavrinhas, então amém é um acróstico dessa frase. El, Melech, Neemã. Diga comigo. El, Melech, Neemã. Qual que é o significado de amém? Deus é rei, Deus, rei e fiel. Quando você está falando amém, você está falando Deus, rei, é fiel. Pode pular para o próximo, filha. E aí eu escrevi, ó. Amém significa Deus, rei e fiel. Fiel para quê, irmão? Para cumprir todas as promessas que Ele propôs para você, para mim. Aleluia! Então, amados, quando nós dissemos que em Jesus nós temos o sim, quando nós lemos aqui no começo desse versículo, oh glória a Deus pela revelação do Espírito Santo, todavia, como Deus é fiel, aleluia. Oh Jesus querido, Jesus é seu amém. Amém. Ele está dando sim, Ele está dando a palavra final. A gente não faz uma oração, não fala amém no final. A gente não está concordando no final, mas é mais do que uma concordância. Você está declarando que o Senhor, aleluia, que vence as suas guerras, que vence as suas batalhas, Ele é fiel para cumprir todas as promessas em você. Glória a Deus. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa, aleluia. Se você hoje, amado, está como Lázaro, cheio de feridas, de dores, de dificuldades, o Senhor está te lembrando, em Jesus, porque você é filho, eu já te dei o sim. Eu já te dei o sim. Glória a Deus. E o Senhor vai cumprir todas as promessas que está onde, amado? Diga comigo, na lei. E nos profetas.
É aqui, ó. Se tem promessa aqui na sua vida, ela se cumprirá pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, amados, nós vamos orar agora. Primeiramente, nós vamos orar pelos objetos. Depois, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Pode colocar a música aí para nós, Amanda. Só que aí, na sexta-feira, eu não quero orar sozinha. Porque sexta-feira é dia de você também aprender a orar. Lembra que eu tenho ensinado aqui? Existem coisas que nós pedimos para Deus. Você vai pedir para Deus sabedoria. Você vai pedir a Deus entendimento. Você vai pedir a Deus graça. Aleluia. Você vai pedir a Deus o perdão dos seus pecados. Você vai se arrepender deles. Agora existem outras coisas que através do Filho, oh glória, nós ordenamos em nome de Jesus que sejam feitas. Nós ordenamos que Satanás saia. Nós ordenamos, aleluia, que a cura e restauração seja feita. Aleluia. Amém, queridos? Aprenda a orar. O Senhor está te ensinando a orar. Em nome de Jesus, se você puder, tem algumas pessoas com criança, mas se você puder ficar de pé, em nome de Jesus, gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Gostaria que um dos obreiros viesse aqui para me ajudar a orar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.